Oi pessoal, Prof. Tanay aqui, sou a Prof. de Literatura e estou aqui com você para falar sobre uma vanguarda artística. Neste caso, este momento é sobre o expressionismo. Mas antes de eu começar a te falar sobre o expressionismo, é importante você lembrar o que é uma vanguarda artística. As vanguardas artísticas, elas aconteceram na Europa, as vanguardas europeias, e elas trabalhavam com a seguinte ideia. O termo vanguarda do francês seria avant-garde, que é estar à frente da guarda, ou seja, sempre antecipar o olhar, saber antes de todos o que iria acontecer. A partir dessa noção, quando nós falamos sobre vanguardas artísticas, nós estamos falando sobre um grupo que estava antecipando algo que iria ocorrer na arte. Ou seja, estava inovando, fazendo algo diferente, fazendo algo novo e trazendo uma característica, um estilo artístico que ninguém tinha visto antes. Ou seja, toda vez que você ouvir falar em vanguarda, pense em algo que está à frente do seu tempo. Pense em algo que está antecipando uma característica. Essas vanguardas vão ser absolutamente inovadoras, justamente porque elas estão pensando à frente, pensando adiante, e elas claramente vão causar um certo espanto. E quando forem apresentadas, vai haver resistência, vai existir todo um processo de conhecimento e aceitação. Mas elas vão influenciar e muito o nosso modernismo no Brasil, principalmente o modernismo de primeira fase, que vai se basear em todas as conquistas, em todos os ideais, em todas as estruturas artísticas que as vanguardas vão nos mostrar. Tanto é que vários pintores brasileiros vão se influenciar pelas técnicas de vanguarda e vão trazer todas essas técnicas para o Brasil ali no período do modernismo, que tem início aproximadamente em 1920, e a oficialização desse modernismo com a Semana de Arte Moderna em 1922. Bom, agora eu vou entrar com você nas características do expressionismo de fato. O expressionismo, em todos os livros didáticos, literários, é considerada a primeira vanguarda artística. Tem uma outra vanguarda, que é o fauvismo, mas o expressionismo é considerado o pontapé inicial daquilo que oficialmente será chamado de vanguarda artística. E para você entender mais ou menos, o expressionismo vai acontecer aproximadamente em 1912 e ele vai corresponder com um período ali de evasão após a Primeira Guerra Mundial. Isso significa que a gente tem uma sociedade extremamente marcada por essa guerra, extremamente fragilizada por essa guerra e que vem então de um processo de muita dureza, de muito sofrimento. E quando nós falamos em arte, quando nós falamos em literatura, em pintura, escultura, enfim, todas as expressões artísticas, elas retratam um período, elas correspondem a um período, ou seja, a gente tem aí uma correspondência de sentimento, de questão histórica, econômica, e nesse caso, o expressionismo, pelo nome, olha só, expressionismo. A ideia é expressar os sentimentos que vêm, sentimentos frutos de uma Primeira Guerra Mundial. Que sentimentos serão esses? Muitos. A ideia é dar vazão aos sentimentos, mostrar o mundo interior, expressar o modo como o indivíduo enxerga o mundo e trazer diversas temáticas a partir disso. Mas o expressionismo não vai ser só o tema que vai se pintar, como que serão os quadros, não é só o assunto que os quadros trarão, mas é também uma técnica de pinturas muito interessante para casar com essa ideia de expressar o mundo interior. Tendo em vista isso, então, é por isso que eu coloquei aqui para você a ideia da deformação do real. O que acontece? O expressionismo, que expressa o mundo interior, vai trazer essa deformação do real, trazendo uma ideia de pinceladas na tela. Então vão ser várias jogadinhas de pincéis na tela, justamente para gerar uma sensação e não uma nitidez. Por isso, a noção de deformação do real, porque o expressionismo expressa o mundo interior e o mundo interior é subjetividade. O mundo interior é confusão, é sentimento. Tendo em vista isso, o que acontece? Expressar o mundo interior não pode ser um traço extremamente nítido e certeiro. Precisa sempre trabalhar muito com a ideia da sugestão. Ou seja, mais uma vez eu digo que é o retrato da vida interior com as imagens do fundo do ser. É a ideia de transparecer no papel esse mundo interior, transparecer em imagens.
Esse movimento todo, ele vai trabalhar com política, com filosofia, com religião, vai ser considerado realmente um período de revolução cultural. Por isso que eu falei para você que o expressionismo ele marca um início oficial do que seria uma vanguarda artística, porque ele vai trabalhar muito com essa ideia de que vai mudar totalmente o paradigma artístico. O fauvismo já vinha fazendo isso, mas historicamente na história da arte existe um reconhecimento muito mais forte a partir do expressionismo em 1912, tá? E, teoricamente falando, costumam dizer que o expressionismo ele chegou a superar aquilo que o futurismo trouxe, tá? É como se o expressionismo ele de fato trouxesse uma grande renovação, justamente porque ele vai oficializar o início de uma mudança artística. Indo adiante, um dos grandes quadros representantes desse mundo interior sendo expresso em pintura é este quadro aqui que você certamente já viu em algum momento da sua vida. Antes da gente falar que esse quadro ele é do Edvard Munch, esse quadro chama-se O Grito e é um quadro de 1893. Mais importante do que isso, eu quero que você dê uma olhada comigo, é no que o quadro traz para nós. A ideia das pinceladas, da coisa não nítida. Eu tenho um semblante de alguém desesperado. Quais são os sentimentos que esse alguém passa? Desespero, angústia, nervosismo. E eu tenho a sugestão de que isso é uma ponte, de que isso é um rio, o barquinho lá no fundo, um céu alaranjado como se fosse um nascer do sol ou um pôr do sol, e os transeuntes, ou seja, as pessoas passando. O que isso mostra? Mostra um mundo que não discutia, por exemplo, questão de saúde mental. Mostra um mundo marcado por ansiedades pós-Primeira Guerra e um mundo extremamente egoísta, porque eu tenho as pessoas passando e ignorando esse semblante de desespero. Lembrando que é tudo uma sugestão, porque os traços não são nítidos, então é sempre a ideia de um sofrimento, a ideia de uma ponte, a ideia de um rio, porque a gente está trabalhando com a expressão desse mundo interior. O Edvard Munch, ele escreveu no diário dele sobre 1892, um pouco antes dele pintar, a seguinte situação. Uma noite eu estava caminhando por um trajeto, a cidade estava de um lado e o fiord abaixo, eu me sentia cansado e doente. Parei e olhei para o fiord, o sol estava se pondo e as nuvens ficando vermelhas como sangue. Eu senti um grito passando pela natureza. Pareceu-me ter ouvido o grito. Eu pintei este quadro, pintei as nuvens como sangue real. A cor gritou e isso se tornou o grito. É daqui que surge, é de um sentimento. O que acontece com o Edvard Munch? Ele decide expressar o que ele sentiu ao parar numa ponte. E a ideia é toda de dor e sofrimento. E a gente consegue perceber isso, porque ele personifica o grito. Ele transforma esse grito de desespero em uma pessoa e ele consegue expressar esse sentimento em seu quadro, tá? Vamos analisar mais alguns. Um outro grande expressionista é Van Gogh, Vincent Van Gogh. Um quadro cheio de pinceladas e sugestões, por exemplo, é esse conhecido A Noite Estrelada, de 1889. Aqui, ele sugere uma cidade com estrelas, um céu lindo, uma cidade que dorme, a planta, mas é tudo sugestão. A noite estrelada, a representação do momento do sono, do sonho. Então, trabalha muito com essa expressão de como se vê essa noite. Uma noite estrelada como se as estrelas fossem gigantes, como se fosse o mais importante de todo esse cenário, esse céu iluminado. Van Gogh também fica conhecido por fazer seus autorretratos repletos de expressionismo, um olhar marcado por angústia, desespero e solidão. Este outro quadro, por exemplo, Os Girassóis de Van Gogh, a gente tem o expressionismo onde não é no sentimento, no mundo interior, mas é na técnica de pintura que você percebe as muitas pinceladas para fazer essas pétalas, as muitas pinceladas para fazer esse vaso. O que isso significa? A técnica de pintura do expressionismo. E aí eu quero te trazer para o Brasil. Tem algum pintor expressionista brasileiro? Tem. Eu tenho ninguém mais, ninguém menos que Cândido Portinari, que faz Os Retirantes em 1944. E aqui é interessante para você ver a influência que o expressionismo lá na Europa teve nos pintores brasileiros. Se a ideia é expressar, ter técnica de pinceladas, aqui o Cândido Portinari ele vai ter muito isso, você percebe pelo céu, você percebe pelo rosto das personagens, pelo chão, é tudo pincelada
na técnica do expressionismo. Mas mais do que isso, esse quadro expressionista, além da técnica, ele também traz esse mundo interior. Você percebe pelo rosto de desespero, de tristeza em meio a essas pessoas que são retirantes em meio a uma miséria, a um nada. Aqui nós temos basicamente um olhar triste, um olhar desamparado, um olhar que nem sabe o que procura. E as crianças quase que desaparecendo por aqui, porque simplesmente quase que são invisíveis. Essa é a marca do expressionismo que o Brasil vai trazer. Se é para expressar, vamos expressar também os problemas sociais, vamos construir também uma condição mais crítica de tudo. Então, o que a gente consegue entender e perceber a partir deste momento que fala sobre o expressionismo? O expressionismo é considerado oficialmente a primeira vanguarda artística, mesmo que antes já havia o fauvismo. É considerada mais forte ainda do que o próprio futurismo, que vem com essa pegada muito forte de modernização, porque é um momento pós-guerra que tenta trazer para a pintura a representação de como a sociedade via esse mundo. E um modo de representar isso de uma forma mais sugestiva, não tão rígida, é fazer essa técnica de pintura por meio de várias pinceladas no quadro, que sempre farão a ideia de sugestão. Mas lembre de forma resumida que o expressionismo expressa o mundo interior, expressa sentimento, expressa a sugestão de algo, tá certo? Essa é uma das vanguardas e é claro que a gente tem muitas outras para estudar. Tchau, tchau!